Antes de abrir a Bíblia, quero contar uma experiência e fazer um pedido especial para a gente orar junto. Por que eu não fiz junto com todos os pedidos? Porque tínhamos, muitos pedidos, e esse é muito especial. A experiência é a seguinte: ontem nós estávamos em uma reunião de oração, onde todos os pastores eram para orar com todos os pastores. E fomos orando. De repente eu vi o Guilherme sair do meio dos pastores, sentar em um canto lá. Quando eu terminei de orar, eu fui sentar perto dele. O que acontece, amigão? Ele falou assim: é emoção. Hoje fazem 14 anos, é isso mesmo? Da enchente lá embaixo. Eu falei, é um milagre. E estava assim emocionado. Daí hoje eu soube que era aniversário dele. Aí todos os pastores cantaram parabéns para ele lá. E pensando nesse milagre, gente, eu quero que a gente ore junto por um milagre. A gente tem orado bastante pela Sônia aqui, né? Hoje faz 2 semanas que ela operou lá em São Paulo. Você sabe que a operação dela durou mais de 10 horas. Começou antes das 7 da manhã, passou das 5 da tarde para ela sair. Tiraram o sangue, esfriaram o corpo, abriram o pulmão, tiraram o trombo de dentro do pulmão, abriram o coração, tiraram o trombo de dentro do coração, daí montar tudo de volta, esquentar o corpo. Eu brinco, pegar no tranco, né? Para voltar a bater o coração e tudo, e graças a Deus, tudo certo. Segunda-feira de madrugada, 3 e pouco da madrugada, ela mandou uma mensagem: me busquem aqui, estão vendendo o corpo aqui na UTI, eu quero voltar para lá. Não sei se chego viva no Hospital das Clínicas, mas venham me buscar. Dali a pouco mais uma mensagem assim, apavorada. Ela está no INCOR, melhor hospital do coração do Brasil. Um hospital de referência. Ela diz que já houve denúncias, mas o hospital não deixou nem a reportagem entrar dentro do hospital. Aí, os irmãos dela e os amigos da igreja, a gente se apavora, né? Não, porque vamos buscar, porque vamos, né? Eu fiquei pensando no seguinte: tira ela de uma UTI, do INCOR, ela vai morrer no carro? Seja como for, ela tem que ficar no hospital até ter condições. Gente, isso pode ser uma alucinação, pode ser alguma coisa, vamos manter a calma. Dali a pouco ela mandou uma mensagem: pastor, eu não estou alucinando. E a gente orando, né? Senhor, pode ter tudo, mas o Senhor está acima de tudo também. Muito bem, acalmaram ela e tal. De tarde, alguém postou uma foto dela em pé do lado da cama e ela fazendo positivo para nós. Uau! Menos mal. Está até levantando, né? Mas nisso, depois de todo aquele reboliço, a irmã dela falou: amanhã eu vou para São Paulo. Que foi ontem, né? E ontem eles amanheceram na estrada e foram para São Paulo. Mas quando chegaram no hospital, ela já estava em coma induzido e entubada. Algo bem estranho para a gente, para quem estava em pé na segunda-feira, né? Segundo o hospital, ela teve eles não sabem dizer o que, eles chamam de espasmo na cabeça, perdeu a memória e eles tiveram que entubar. E tiveram que colocar. Ontem, um membro da igreja da Planta Deodoro conseguiu alguém da saúde, parente dela de Mauá, que fosse até o hospital. E essa pessoa entrou, deixaram ela entrar porque ela trabalha na saúde, e ela visitou, realmente a Sônia está em coma. E o médico falou o seguinte: o cérebro da Sônia não está respondendo.
Ela está viva por causa dos equipamentos, né? Que não importa em tudo que você pensar para manter uma pessoa viva, mas o cérebro não está respondendo. Eles fizeram uma tomografia. Hoje à tarde eu liguei para a médica que atende dela aqui no Hospital das Clínicas, que foi o que conseguiu o tratamento para ela lá, a operação. E ela então ligou para lá, para São Paulo. Saiu o resultado da tomografia, não é AVC, não é nada, o cérebro está limpo. E eles assim, a gente não sabe o quê. Não sabe por quê, não sabe o quê, a gente não tem explicação para o que a Sônia está passando. Então, acima de tudo é só Deus, agora, né? E queridos, a Sônia, ela teve esse trombo em 2013, quando teve a sua filhinha de 6 meses de idade. E para criar a filha, ela nunca operou para criar a filha. Em 2020, a filhinha estava com 8 anos de idade, ou 2021, não sei. E aí a filhinha batizou e falou, agora eu já posso morrer. Agora eu já vi minha filha sendo batizada. Mas graças a Deus ela aguentou até agora. E agora eu queria que vocês me ajudassem a interceder aqui pela Sônia, mas voltassem para casa e orassem a cada momento que vocês lembrarem por esse milagre. A Sofia, 2013, está com 12 aninhos, talvez, né? E a Sofia só tem a Sônia. Depende dela. Talvez. Hoje, quando eu orei, eu falei, Senhor, a minha vontade não é dizer faça a tua vontade. Minha vontade é dizer, Senhor, cure a Sônia. De qualquer maneira. Mas a tua vontade ainda é melhor que a nossa. Vamos respeitar a tua vontade, mas nosso pedido é para o Senhor curar a Sônia. Vocês me ajudam orando? Vamos ficar de joelho? Santo Eterno Pai que estás nos céus, a tua igreja está aqui agora, de joelho, porque nós pedimos, Senhor, por favor, esteja com a Sônia nesse momento. Senhor, a nossa vontade, a vontade de todos os seus e vontade da Sônia é que ela recupere. A gente não sabe o que aconteceu, os médicos dizem que não tem explicação. O que ela falou antes preocupou a gente. E o Senhor pode colocar a sua mão naquele hospital. Se tem alguma coisa errada, repreende, ó Pai. Se tem alguma coisa que por um grande acaso tenha acontecido, o Senhor sabe reverter. O Senhor sabe fazer um milagre. O Senhor sabe mostrar para essas pessoas que o Senhor é Deus. Pai, nós queremos colocar a Sônia nas tuas mãos. A minha fé é muito pequena, Pai, mas todos nós juntos estamos clamando. Por favor, nos atende. Por favor, coloca, intervenha. Haja conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 2020, quando finalzinho de 2020, a médica, a doutora Daniela, deu 3 meses de vida para ela. E conseguiu uma consulta para ela sem ser SUS, sem ser nada, com um médico que foi professor dela lá dentro do INCOR. E a prefeitura não deu ambulância, não deu nada, e a gente fez uma vaquinha, e ela
E a gente pôs ela no carro e fomos. Um ancião, eu e a Sônia. Chegamos lá, eles entraram no hospital, eu fiquei no carro. O médico atendeu, conversou, falou, encaminhou ela para uma consulta agora pelo SUS. Mas tudo era assim, daqui 2 meses tem uma vaga para uma consulta. Daí ele consultou pelo SUS. Bom, agora eu vou fazer a relação dos exames. Bom, esse exame daqui 2 meses, esse daqui 3 meses, esse daqui não sei das quantas. Daqui 5 meses vocês voltam a fazer a segunda consulta comigo. Isso para quem tem 3 meses de vida, sabe? E foi. Daí a gente ia fazer o exame, olha, por causa da pandemia, não tem esse medicamento, não dá para fazer esse exame. Vai outro. Não, esse dá para fazer. E assim foi por 1 ano e meio. Aí o médico falou assim, olha, não tem como. E eu só sou cirurgião. Ele diz assim, modéstia à parte, eu sou o melhor do Brasil, mas eu só opero. Se você falar de remédio comigo, olha, não estudo, não faço, eu opero. E por que ficou 1 ano e meio com ela, né? Mas tudo bem. Aí ele passou para o setor que dava remédio. Aí fomos lá, uma consulta de emergência e tal. Muito bem, nós vamos agendar a primeira consulta pelo SUS daqui 6 meses. É, bem assim. Aí ela voltou, eles examinaram e tal. Tá, agora nós vamos fazer tal e tal exame, você vai começar a usar tal remédio, nessa dosagem assim e tal. Sei que na segunda ou na terceira consulta, eles encomendaram um remédio baratinho, custava R$5.000 por mês. O estado de São Paulo doa esse remédio. Então a gente fez o seguinte, a pedido do médico, falou, olha, consigam um endereço de alguém conhecido de vocês aqui em São Paulo e tragam esse endereço para nós. E a gente conseguiu endereço, trouxeram. E eles passaram esse endereço em São Paulo e o remédio chegava primeiro no hospital, depois chegava direto no endereço que a gente deu e a pessoa mandava para a Sônia aqui. A Sônia melhorou que ela dizia assim, parece que eu não tenho mais nada. Vocês imaginam, né? A Sônia vivia com oxigênio, dia e noite. Tinha aquela mangueirinha comprida para ir, e para sair tinha que ser um bujãozinho. E agora sem operação. Muito medo, muito, né? O que estranha é ela acordar de madrugada dizendo que estava um veneno no corpo. Diz que é normal delirar assim. Mas por que delirar desse jeito? Talvez seja o medo dela. É um hospital que salva a gente, é um hospital famoso. Não fecha, né? Mas a gente tem orado e peço para vocês orar. Muito bem. 1 Timóteo 3, verso 15, e agora eu vou pedir ajuda para vocês, para a gente ser bem rapidinho. A Cidiane vai achar 1 Timóteo 3, 15, o Valdeci, João 3, 33, Moacir, João 14, verso 6. Irmã, desculpa esquecer teu nome. Meire, João 16, 13. Irmão Áureo, João 17, 17. Está com a Bíblia aí? Leonilda, Salmo 119, versos 142 e 141. Irmão Anivaldo, João 16, verso 8. Sandro, Romanos 8, 26. Irmão João, Mateus 12, 31. Ai, fugiu teu nome. Claudemar. Hebreus 3, versos 7 e 8. Como eu pedi 5 anos, tá tudo certo, né? Porque eu pedi para as pessoas me dê 5 anos que eu decoro o nome de todo mundo. Eu decorei bastante, a Sônia eu já lembro aqui. Efésios 4, verso 30. Bruna, Atos 7, 51. Até aí a gente vai longe, tá?
Queridos, 1 Timóteo 3,15, Cidiane. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então a igreja de Deus é coluna e fundamento da verdade. Algumas traduções podem dizer baluarte da verdade. Mesma coisa, coluna, o que sustenta a verdade. João 3,33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro, Deus é verdade, né? A primeira coluna da igreja, a primeira coluna da verdade é Deus. E quando a gente pensa em Deus Pai, né? João 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segunda coluna, Verdade. Jesus. Jesus é a verdade, né? João 16,13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muito bem. A Ou que primeira aconteceu. coluna é Deus, segunda é Jesus, a terceira, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Irmão Áureo, 17 e 17 de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quarta coluna, a Bíblia, né? É a verdade. Salmo 119, verso 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Verso 151 agora. 151? É, do mesmo Salmo, só o verso 151. Tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então, aqui, os dois versos falam da mesma coisa. A lei de Deus é a... Todos os mandamentos são... Então, não dá para dizer assim, não. A lei é verdade, mas esse mandamento não. A Bíblia diz que todos os mandamentos são verdade. Então, as 5 colunas da verdade. Vamos tentar revisar. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, a palavra e a lei de Deus. Gente, se eu tenho um edifício, a igreja, construída em cima, ou que sustenta a verdade, e tem 5 colunas que são verdade, eu posso tirar uma? Não. Primeiro, da verdade, se eu tiro um pedaço da verdade, passa a ser o quê? Pelo menos de verdade incompleta, né? Mas, gente, uma história contada faltando um pedaço pode dar outro significado, né? Isso é importante. Qual é a terceira? Começa aqui. Eu tenho que seguir a sequência. Desculpa, Bruno. Qual é a terceira coluna da verdade? O Espírito Santo. Gente, qual é a função? O que o Espírito Santo faz? João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. O Espírito Santo veio para convencer nós do pecado, da justiça e do juízo. Gente, a função do Espírito Santo é me convencer, é nos convencer do pecado. Quando a gente vai fazer uma coisa errada, parece que atrás do nosso ouvido, parece que lá dentro da nossa cabeça tem uma vozinha que diz o quê? Não faça. Que voz é essa? Ah, é a consciência, mas, gente, por que a consciência fala? Porque o Espírito Santo me convence do... Tá. Mas e se o Espírito Santo não existe?
Vocês já, com certeza, já ouviram falar de várias pessoas querendo dizer que o Espírito Santo não existe. Quem que sobra para me convencer do pecado? Mas a função da palavra é me mostrar a verdade. De convencer do pecado é a função do Espírito. Eu não posso tirar ele. Nós dependemos dele, né? Mas o que mais que o Espírito Santo faz? Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que mais que o Espírito Santo faz por nós? Intercede. A gente não sabe orar, mas o Espírito transforma, ele traduz a nossa oração. Talvez vocês não saibam, ou alguns saibam, mas nós tivemos um dia, começando ontem, meio-dia, até hoje, meio-dia. Teve almoço ontem e almoço hoje, no mais jejum, por 24 horas, jejum e oração dos pastores. E uma das experiências contadas lá, de um pastor muito, muito consagrado, e um pastor iniciante falou assim: pastor, eu estou precisando da sua oração, e as minhas coisas não estão funcionando, eu não estou... E o pastor falou assim: você ora? Oro. Então tá bom, eu vou orar por você. Tal dia, tal horário. Ou perguntou: que horas você ora para Deus? E ele falou: tal horário. Então tá bom, vou estar lá tal dia, nesse horário, para a gente orar junto. E daí, chegou, e o pastor experiente falou assim: onde que você faz oração para Deus? E ele mostrou o quarto, a cama, eu oro aqui. Então tá bom, você se ajoelha aí aonde você ora, e eu vou lá do outro lado da cama e a gente vai orar. E os dois se ajoelharam e o pastor experiente ficou quietinho. Quietinho. Meia hora quieto. Sem falar uma palavra. E o pastor que tinha pedido oração falou: pastor, é para o senhor orar? Ele falou: sim, eu sei. 1 hora quietinho. Sem falar uma palavra. E o pastor novo ficou pensando: por quê? Que eu trouxe esse cara aqui, não está fazendo oração. 2 horas de joelho, quietinho. Pastor, é para o senhor orar? Ele falou: eu sei. 2 horas e meia. E ele começou a sentir algo por dentro. E o pastor experiente falou assim: ó paizinho querido. E levantou da oração. E o pastor que pediu oração sentiu algo que nunca tinha sentido. Gente, quem que traduz a nossa oração? É o Espírito Santo. E às vezes a gente não sabe falar, mas o Espírito Santo sabe o que a gente precisa e traduz a nossa oração para Deus. E diz que com gemidos inexprimíveis. Mateus 12, 31, irmão João. Por isso, vós declaro: todo pecado e blasfema serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Muito bem. Gente, como que acontece o pecado contra o Espírito Santo? Aqui diz: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Hebreus 3, versos 7 e 8. Claudemar, vou decorar teu nome, Claudemar, e da Meire também. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto.
não endureça o coração. Gente, nós precisamos, quando o Espírito Santo falar assim, não faça, está errado, não endurecer o coração, né? Efésios 4:30, irmã Sônia. Porque somos membros do seu corpo. Não, Efésios Efésios 4, verso 30. Peguei errado? Ah, sim. Tá. Desculpa. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Muito obrigado, irmã Sônia. Dia da redenção. Gente, não endureça não entristeça o coração. Eu quero fazer uma ilustração aqui. A Cidiane tem uma capa de óculos muito bonita e me deu vontade de roubar essa capa. E eu fico olhando essa capa e quando vem um pensamento de roubar, o que o Espírito Santo fala na minha cabeça? Não pegue, isso é pecado. Ele me convence do pecado. Se eu endureço o coração e pego, como que ele fica? Triste. Então, como que a gente entristece o Espírito Santo? Teimando com ele. Eu falo, não faça, eu vou lá e faço, ele fica triste. De repente acontece alguma outra situação e o Espírito Santo diz assim, vai lá ajudar essa pessoa. E eu endureço o coração e não vou ajudar. Como é que ele fica? Triste. Então, como que a gente entristece o Espírito Santo? Desobedecendo ele. Certo? Bruna, Atos 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vos o fazeis. Muito bem. Sabe o que é resistir? Resistir, o Espírito Santo fala para mim não fazer, eu faço. Ele fala de novo para mim não fazer, eu faço. Ele fala de novo para mim não fazer e eu? O que eu estou fazendo? Resistindo. E tantas vezes ele fala e eu teimo, que eu começo a não distinguir mais a voz dele. Vocês estão entendendo? Tudo que ele fala e eu não obedeço, começo a resistir à voz dele. E resistindo, eu começo a não perceber mais sua voz. E aquilo que todo mundo acha que é errado, porque é errado, eu começo a achar que não é errado. Porque tanto eu resisti, tanto eu entristeci, tanto eu endureci o coração, que agora o errado para mim passa a ser certo. Mas o erro passa a ser certo porque eu quero fazer? Não. Gente, eu morei em Mamborê, eu era professor na escola adventista de Mamborê Sítio. E razoavelmente perto da minha casa, eles tinham feito uma represa e desviado o rio, e a sobra da água caía em uma pequena cachoeira. Não era uma cachoeira assim, mas como a água caía, fazia um barulhão, né? Mas eu, morando assim vários meses lá, primeira vez que o pai foi visitar, ele chegou e falou assim, você tem uma cachoeira aqui perto? Eu falei, não tem cachoeira aqui perto. Filha, tem cachoeira aqui perto. Eu falei, não tem, pai, não tem cachoeira aqui. Mas, filho, presta atenção, olha, tem uma cachoeira sim. Daí eu estiquei o ouvido, daí eu escutei. Falei, é o desvio da água da represa, é uma cachoeira. Viu? Por que vocês acham que eu não estava mais escutando a cachoeira? Porque dia e noite escutando o barulho dela,
eu não ouvia mais. Gente, se dia e noite o Espírito Santo fala para a gente fazer uma coisa, a gente não faz. Se dia e noite ele fala para a gente não fazer uma coisa e a gente faz, a gente acaba não ouvindo mais. E agora todos nós vamos achar 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Levanta a mão quem quer ler, e o microfone vai chegar para você. A Sandra vai ler, pode usar. O microfone, Sandra. Não apagueis o espírito. Difícil. Não desprezeis as profecias. Só o 19. Não apagueis o espírito. Gente, não tem como eu apagar o espírito. Eu tenho como apagar o espírito na minha vida. Teimar tanto com ele. Fazer tantas vezes as coisas erradas que eu sei que é errado. Que eu estou fazendo o quê? Apagando-o. Porque a função dele é me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele tenta me convencer e eu não obedeço, ele tenta me convencer e eu não obedeço, ele tenta me convencer e eu obedeço, que eu estou fazendo o quê? Apagando. Essa é a blasfêmia, esse é o entristecimento do Espírito Santo. Gente, qual é a solução? 1 Samuel 3, verso 10, é a experiência quando Deus vem falar com Samuel. E Samuel não conhecia a voz de Deus. Ele corre para Eli 1, 2 vezes, e ele diz, Deus está querendo falar com você. Se você ouvir a voz de Deus, fala o quê? 3:10, Macir. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como de outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isaías 50, verso 5. Quem quiser ler, é só levantar a mão e o microfone chega até você. Isaías 50, verso 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e nem me retraí. Não ser rebelde, né? O Senhor me abriu os ouvidos, eu escutei o Espírito Santo e eu não fui. Gente, para a gente não apagar o Espírito, nós não podemos ser rebeldes. E é algo para a gente fazer, sabe? A Meire aqui contou a experiência na luta contra o açúcar, né? Eu também não gosto de açúcar, mas o açúcar gosta de mim. Eu não tive luta nenhuma para deixar da carne. Mas eu diminuí muito o açúcar. Mas não parei com ele. Mas diminuí bastante. Eu acredito que hoje eu use em torno de 20, 25% do açúcar que eu usava. E ainda eu acho que é bastante. Eu não gostava de açúcar. Às vezes eu só pegava uma colherada de açúcar e punha na boca. Mas isso daqui era assim. Gente, eu usava muito açúcar. Diminui. E vou diminuir mais ainda. Mas, queridos, estamos falando de um exemplo. Vamos voltar no pecado mesmo. Às vezes tem alguma coisinha que a gente precisa deixar. E a gente não pode ser rebelde. Último verso, Salmo 119, verso 60. Só levantar o dedinho. Salmo 119, verso 60. Microfone chegando. Apresso-me, não me detenho
em guardar os teus mandamentos. Apresso e não me detenho em guardar os mandamentos. Queridos, não só os 10, todos os mandamentos de Deus, seja na saúde, seja no relacionamento, seja a gente obedecer a Deus. Queridos, eu participei de um evangelismo com o pastor Valdir Lucas. Minha prática em evangelismo foi com um pastor distrital, porque eu queria aprender com um pastor distrital. E ele fez um evangelismo em Votorantim, que é uma cidade ligada a Sorocaba. Vocês conhecem Sorocaba? Pelo menos de nome, né? Sorocaba é uma cidade muito grande, grande mesmo. E Votorantim é colado com Sorocaba, mas é outro município. E o evangelismo era em Votorantim. Da igreja de Votorantim, a casa do Toninho, dava em torno de 25 a 30 quilômetros por dentro da cidade e razoavelmente pelo centro. Ele morava do outro lado do centro de Sorocaba e o evangelismo era em Votorantim. Todo domingo à noite, o Toninho e a esposa vinham da casa deles, passavam pela igreja, iam 10 quilômetros para lá, pegavam a mãe, o padrasto do Toninho e às vezes um irmão no carro e traziam no culto. Terminava o culto, levavam eles em casa e depois voltavam para casa. 25, 10, 10, 10, 10 e 25. Você deu para, né? Seriam 45, 90 quilômetros, todo domingo à noite, para trazer os outros nas conferências. Detalhe, o Toninho não era adventista. Mas ele trazia a família nas conferências. A esposa do Toninho era adventista. Conferências, a mãe se batizou, o padrasto se batizou, o irmão se batizou, a cunhada se batizou. Perto do final das conferências, houve uma tragédia. A esposa do Toninho, ela foi buscar a filha na escola e ela teve um mal súbito, um desmaio, alguma coisa assim. E ela caiu na rua. Mas não ela cair, ela bateu a cabeça no meio-fio. Só que quando ela caiu, a ambulância estava chegando perto para socorrer uma outra pessoa. Mas quando ela caiu quase que na frente da ambulância, a ambulância parou, viu a situação, pôs ela na ambulância e foi para o hospital. Questão de minutos ela estava no hospital. O caso dela foi muito sério. Eles induziram em coma. Eles abriram o crânio dela porque o cérebro inchou na batida. E ela ficou alguns dias, mas veio a falecer. Foi bem triste. Terminando as conferências, eu fui fazer uma visita para o Toninho. Você veja o esforço dele para trazer a mãe, para a mãe se batizar. Gente, não é qualquer um que anda 90 quilômetros no centro da cidade, né? Para levar a mãe para um culto. E agora tinha ficado o Toninho com 2 filhos. Falei, Toninho, acontece que ele cuidava de um estacionamento. Vocês sabem que o dia que dá muito movimento no estacionamento é sábado. Ele falou, Tenor, eu quero bastante se batizar, mas eu preciso fazer um pé de meia para os meus filhos. Eu falei, Toninho, teus filhos não precisam do pé da meia. Teus filhos precisam de um céu. E você pode dar isso para eles. Criar eles na igreja. Ensinar eles na igreja. Mas eu saí de lá e ele não se batizou. Não resista
ao Espírito Santo. Não entristeça, não endureça o coração. Porque é Ele que nos avisa, Ele que nos chama, é Ele que intercede por nós, traduzindo a nossa oração do jeito que a gente não consegue falar. Diz assim, com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Amém? O hino é Espírito Santo. Pai que estás nos céus, nós clamamos pelo Espírito Santo em nossa vida. Não nos abandone. Traduz, Senhor, a nossa oração, toca o nosso coração, fala na nossa mente, Senhor, para nos conduzir no Teu caminho, porque queremos fazer a Tua vontade e nos prepararmos para o céu. Senhor, mais uma vez eu peço por todos os pedidos que aqui foram feitos. São pessoas, são saúde, são familiares. Em especial, quero colocar mais uma vez a Sônia nas tuas mãos. Visita ela, coloca agora a tua mão sobre ela. Senhor, mostra o teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em ti. E nos leva para casa, segurando na nossa mão, em nome de Jesus. Amém.